Carlos Barroso com o debate de cena política. Durante 12 anos, Aécio Neves manteve o comando da política em Minas a rédeas curtas. Porém, depois sofreu derrotas acachapantes, totais. Não elegeu ao governo o ex-ministro Pimenta da Veiga, que havia pendurado as chuteiras na política há quase 30 anos. Também perdeu no estado para Dilma nas eleições presidenciais e foi derrotado com João Leite à prefeitura de Belo Horizonte. Com tudo isso, Aécio ainda confiava no taco dele, como se diz popularmente. Hoje, com a delação da JBS, o contexto é outro. Ele está afastado do cargo de senador e ameaçado de prisão. A irmã dele, Andréa Neves, com quem dividiu o poder em Minas durante 12 anos, foi presa. Cena política recebe hoje o presidente do PSDB no estado, o deputado federal Domingos Sávio, com essa pergunta: como ficarão os tucanos nas próximas eleições nesse pós-Aécio? Médico veterinário pelo UFMG, Domingos Sávio se destacou como líder estudantil. Vereador em 1992, foi eleito prefeito de Divinópolis já em 1996. Em 2002, Sávio foi deputado estadual e terminou eleito deputado federal em 2010 e reeleito em 2014. Convidamos ainda o jornalista Eujácio Silva. Foi repórter político do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO, e é diretor-presidente do semanário Edição do Brasil, com 35 anos de existência. Eujácio, muito prazer em recebê-lo aqui. Edição do Brasil, 35 anos, hein? Que luta, hein? É uma luta, né? Colocar um jornal nas ruas durante 35 anos. Esses dias, conversando com companheiros aí nas ruas, eu fiquei sabendo que até o estado de Minas, aquele poderoso jornal, pode aí, daqui 2, 3 ou não sei quantos meses, parar de sair como jornal fisicamente, passar a ser um jornal digital. É muito difícil, né? Manter hoje em dia um jornal. Mas nós vamos para o jornal, vamos continuar com o jornal impresso, fisicamente falando, pelo seguinte: se nós temos 120 concorrentes no estado, na internet nós vamos ter 6.500 em Minas Gerais, então entre uma coisa e outra vamos ficar... Até um bom conselho para o estado de Minas hoje em dia. Nós vamos fazer só a internet, vamos fazer só online. Ah, então tá bom. Quantos concorrentes tem? 6.500. E nós estamos 120, então vamos continuar lutando nessa trincheira. Prazer em recebê-lo aqui, como é um prazer receber o presidente estadual do PSDB, o deputado Domingos Sávio. Já veio como presidente aqui a segunda vez. Sim. É um prazer recebê-lo. Quero aproveitar, antes de começar o debate, até falar uma metáfora de política. É metáfora do estilingue e da vidraça. Eu não consigo trazer aqui, por exemplo, no programa, líderes do PT. Eles que, quando era estilingue, gostavam de comparecer ao programa, falar. Quando vira vidraça, a gente tem essa situação aí do governador Fernando Pimentel, ninguém quer ficar como vidraça, não é? Não é verdade? Existe diferenças profundas entre nós e o... De todos, não é PT, PSDB que eu estou falando não, sabe? Mas, deputado, eu queria te falar sobre isso. Como fica o PSDB em Minas nessa era pós-Aécio. Todo mundo viu aí as denúncias que ele teria. Ele fala teria, porque ainda não está nada comprovado, são denúncias, são gravações, são delações, que ele teria recebido 2 milhões de reais da JBS. A gente viu aí nesse grande programa aí de televisão que sai aos domingos, concorrente do meu, hein? O meu sai às 8h30 da noite, concorrente do meu. Claro. Que houve também até algumas transações com imóveis, envolvendo o imóvel da mãe dele, e envolvendo até essa sede do Hoje em Dia. Eu trabalhei no Hoje em Dia durante 4 anos, aquela sede ali no bairro São Lucas, né? Onde nasceu o Diário do Comércio, ali foi o primeiro. Foi, né? Primeiro, e daí eu queria te perguntar isso, como é que fica o PSDB, ao que tudo indica, ao que eu já li, o PSDB
quer encontrar um candidato para 2018 descolado da imagem do Aécio Neves. Seria por aí? Bom, primeiro agradecer o convite, prezado amigo Carlos Barroso, Eujácio, prazer revê-lo, cumprimentar a todos que nos acompanham. E antes de irmos a essa reflexão sobre o futuro do PSDB, sobre as nossas perspectivas, eu começo até com esta comparação que você fez e que acho apropriada para o momento, entre o estilingue e a vidraça, para deixar claro uma coisa. Eu acho que, primeiro, nós temos que ter uma análise do contexto nacional e de Minas, mas algo que eu sempre defendi e, obviamente, não vou mudar por coerência, por princípio, por convicção. E vejo que é o sentimento do PSDB de Minas e do PSDB nacional. Diante de qualquer acusação, o homem público deve se submeter à investigação, à análise e à justiça. A lei é igual para todos. Agora, é preciso que a gente assegure o direito de defesa. Verdade. Para separar o joio do trigo. E não interessa qual partido. Claro, não interessa qual partido, se há uma acusação, se há uma denúncia, se há de fato a comprovação de algum ilícito, a lei é igual para todos. Eu não faria jamais aquele papel que eu sempre condenei, de diante de uma acusação, dizer, ó, a culpa é da imprensa, a culpa é do judiciário, a culpa é da Polícia Federal e vamos varrer para debaixo do tapete, vamos ignorar os problemas. Isso não é a solução para o Brasil. O tapete já não está cabendo mais nada. O Brasil tem que ser passado a limpo e tudo tem que ser investigado com profundidade, mas tem que separar o joio do trigo. E aí eu não posso deixar de fazer algumas considerações para que a gente não se precipite. Nós temos, primeiro, um respeito pela história do senador Aécio Neves, pelo trabalho que ele fez por Minas Gerais. Neto de Tancredo. Pela pessoa dele. A questão de ser neto do Tancredo é um motivo de orgulho, porque para nós mineiros, a figura do Tancredo Neves, para nós brasileiros, é um homem que lutou pelas liberdades, é um homem que foi importante na transição democrática do nosso país, de maneira pacífica, como também foi Ulisses Guimarães e outros, sim, que nos ajudaram a sair daqueles tempos obscuros de ditadura, que alguns aí de forma equivocada estão falando que voltem os militares. São infelizes ou que não conhecem absolutamente nem a história. Mas, deputado, né? Assim, em termos do partido... Mas voltando aí à questão da análise do partido. Veja bem, nós precisamos de fazer uma análise mais sensata de tudo que estamos vivendo. Primeiro que eu não posso dizer que o Aécio, vamos pensar na era pós-Aécio. Aécio é um homem que tem uma história, fez dois grandes mandatos aqui, foi sucedido pelo governador Anastasia, ganhou várias eleições e, de fato, vive um momento que talvez seja... Aliás, não, ele próprio disse, é o pior momento da história dele, da vida dele. Eu acho que a pior coisa que podia acontecer é se todos aqueles que conviveram com ele simplesmente virassem as costas. Eu não farei isso. Não serei desleal, mas também não significa que vou dizer, ó, tá tudo certo, não precisa investigar nada. Tem que investigar e tem que analisar. Agora, não faz sentido o que nós estamos assistindo no Brasil. De repente, na mesma delação da JBS, em que se acusa Aécio Neves de ter recebido 2 milhões de reais, que ele alega ter sido um dinheiro que ele foi pedir, aliás, o Joesley disse isso textualmente, que o Aécio dizia precisar de dinheiro para pagar os advogados, que estava sem dinheiro para pagar os advogados que ele teria. Mas o dinheiro tem uma distribuição muito esquisita. Veja bem, deixa eu só concluir esse raciocínio. O senador Perrella, concluir. Né? Bom, isso ele ainda tem que explicar. Ele ainda tem que explicar por que ele disse que precisava de dinheiro para pagar advogado e por que envolveu outras pessoas para buscar esse dinheiro. Mas o que eu ia dizendo é que a mesma delação que tratou de dizer que Aécio Neves pediu 2 milhões de reais e que o Joesley disse, olha, o Aécio nunca fez nada por nós da JBS. Ele disse isso na delação, ou seja, pediu 2 milhões, o Aécio alega que estava tentando vender um imóvel da família e ele tem que demonstrar isso, se é verdade ou não, e tem que ser julgado. Agora, o que é curioso é que a gente viu uma avalanche de pressão em cima do Aécio e na mesma delação, o senhor Joesley diz o seguinte, para o Lula e para a Dilma, nós disponibilizamos 150 milhões de dólares depositado em contas no exterior, 80 milhões para o Lula de dólares.
170 milhões de dólares para Dilma, ou seja, 150 milhões de dólares é algo próximo de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Parece coisa que isso não é nada. Parece que o mundo tem que cair sobre a cabeça do Aécio. E eu volto a dizer, não estou dizendo que é para absolver o Aécio de antemão, não. Eu só estou achando esquisito que mandou grampear o Aécio, mandou grampear o próprio presidente Temer e o próprio Ministério Público, sendo o Joesley amigo do Lula, porque quem construiu a fortuna do Joesley via dinheiro público do BNDES, e ele próprio informa isso, foi o PT, com o Lula e com a Dilma. Mas o deputado são E de repente eles não mandaram gravar o Lula. E aí, o que nós estamos assistindo no Brasil é algo em que tenta-se, de repente, criar assim todo um fato, e os petistas foram para a rua com bandeiras dizendo fora Temer e volta o Lula amanhã, ou seja, o Temer, que também tem que responder pelo que ele é acusado, é colocado como se ele tivesse que sair amanhã para voltar o Lula, que já é réu em 7 processos. E o Aécio começa a se defender de um processo em que acusam dele ter ido pedir 2 milhões, que ele foi de uma infelicidade enorme, e buscar o aliado do Lula, usar o palavreado que usou. Agora, é preciso que se assegure a ele o direito de defesa. E dentro dessa situação, Barroso, o que mais me chocou, porque eu conheço, convivi de perto e sei que é uma pessoa que dedicou a sua vida a servir principalmente com lealdade o irmão e, obviamente, acabou servindo também a Minas Gerais em vários momentos. Eu quero pedir o A Andréia Neves vai presa porque marcou uma reunião. O Ministério Público, a Polícia Federal, não fez nenhuma acusação contra ela. Qual é a acusação? Que ela teria procurado o Joesley, propondo dele comprar um imóvel da família e se ele poderia encontrar com o Aécio. O Aécio vai lá, se encontra, faz-se aquela gravação que realmente tem que ser esclarecida, mas a Andréia vai presa porque marcou uma reunião. O Manteiga, que possibilitou bilhões de reais do BNDES ir para as mãos dos bandidos que estão lá nos Estados Unidos rindo dos brasileiros, o Manteiga, nada. Não tem que fazer nada com o Manteiga, não tem que fazer nada com os outros que articularam tudo isso. E prendem a Andréia de uma forma que a gente não consegue entender sobre qual acusação. Então, talvez se amanhã, e eu acredito seguramente que ela deve ser liberada nos próximos dias, a vida da pessoa já está arrasada, já destruiu, com a filha que ela tem, com a sua história familiar. Ora, se prender sem ter sequer uma acusação contra ela, tem uma acusação contra o Aécio. Ele tem que responder pela acusação. Agora a irmã vai ser presa porque marcou uma reunião. Então a gente está sentindo que não está sendo equilibrado o tratamento que a Procuradoria-Geral da República deu para essa delação de liberar o Joesley, dele não ter punição nenhuma, vai para os Estados Unidos, leva um iate de 30 milhões de reais, transportado por um navio, e está tudo bem para o Joesley, especula no mercado na hora de ir embora. Esse cara tinha que estar preso aqui, inclusive para provar se realmente o Aécio participou de alguma corrupção. Quer dizer, qual que é a história? Ele emprestou ou deu 2 milhões para o Aécio e o Aécio participou de alguma corrupção com ele? Beneficiou ele em alguma coisa? Se beneficiou e se participou de corrupção, tem que ser punido. Não tem que ir para debaixo do tapete. Deputado, eu tenho que fazer um intervalo. E os 150 milhões de dólares do Lula? O Joesley não vai estar aqui para nos explicar isso direito? Eu tenho que fazer o intervalo e nós vamos continuar o debate está bom, Cena Política volta já já. Segue Cena Política, como fica o PSDB em Minas, nessa era em que o senador afastado, Aécio Neves, enfrenta muitas dificuldades. Presença do presidente tucano em Minas, o deputado federal Domingos Sávio, e do jornalista do semanário Edição do Brasil, Eujácio Silva. Te cortei aquela hora, Eujácio. Me desculpe e vou começar o programa colocando para você perguntar. Deputado Domingos Sávio, o senhor falou defendendo o Aécio, né? Por ser presidente nacional do seu partido. Ainda foi desligado, né? E está afastado, está licenciado. Agora a pergunta é que não é só o senador que está com problema.
Tem vários dos seus companheiros aqui de Minas, inclusive o senador Anastasia está citado em delações. Dentro do que foi dito aí no princípio do programa, a tendência, se fosse hoje, o partido estaria dilacerado. O que fazer para manter o seu partido em pé em relação a 2018, por exemplo? Olha, Eujácio, primeiro eu mantenho aquilo que eu disse, que é fundamental. É uma oportunidade de nós melhorarmos o Brasil. Então nós temos que passar tudo isso a limpo e separar o joio do trigo. Agora, é preciso, de fato, separar o joio do trigo. E o que na prática isso significa? Dizer que o senador Anastasia está envolvido é uma loucura. Não tem nada que envolve o senador Anastasia. Você foi citado, eu disse que eu fui citado, assim como outros políticos de Minas Gerais também estão citados, não só do PSDB, mas de outros partidos, né? Citados foram todos os partidos e, eu diria, todos os políticos. E o que temos que fazer agora é desistir da democracia? É dizer que todos são ruins porque foram citados? Claro que não. Nós iríamos cometer uma loucura com o nosso país, incendiar o país e cometer injustiças. Nós temos as situações que, no mínimo, 3 aspectos totalmente diferentes. Um aspecto que não pode ter tolerância, tolerância zero, que é corrupção. O indivíduo usou a estrutura pública para negociar vantagens pessoais, para se enriquecer, para dar vantagem para o empreiteiro e receber percentual de obra para tirar proveito próprio, que isso é roubo. E aprovar projeto de empreiteiro? Ou aprovar projeto de empreiteiro, ou qualquer coisa que signifique uma troca de favores. E tem que se provar isso, é claro. E não é algo que é do outro mundo de provar. Tem que ir lá verificar a obra foi superfaturada, as próprias delações devem dar o caminho para isso. Então, corrupção não tem partido, não tem se é amigo, se não é amigo, tem que punir a todos com absoluto rigor. Agora, financiamento de campanha. Você tem 2 situações. Financiamento em que a empresa doou o dinheiro para a campanha, para o partido ou para o candidato, e isso foi devidamente declarado. Ora, se essa empresa doou o dinheiro para o partido, e mesmo que ela agora esteja envolvida, mas doou e não foi a troco de corrupção, doou porque quis doar, aliás, tanto a Odebrecht como a JBS disseram isso, que eles muitas das vezes doavam alguma coisa, talvez com expectativa no futuro. Ora, quem recebeu tinha condição de adivinhar que ele tinha expectativa no futuro. Só para me concluir, doava para um candidato e para o outro também. E o Anastasia, né, está entre esses que o que foi citado é que doou dinheiro para a campanha dele. Ele nem coordenou a campanha, né? Eu recebi doações oficiais para a minha campanha, pelo meu partido. Não fui citado, não tenho absolutamente nenhum problema, nem no Ministério Público, nem nenhum processo que envolva o meu nome no sentido de dizer que eu estou sendo processado pelo Ministério Público. E nem os outros colegas deputados federais e estaduais do PSDB não estão sendo deputado, processados. Antes da pergunta dele, só uma observação, deputado. O senador Anastasia, que era assim, aquele, usando esse lugar comum, o mais fiel escudeiro do Aécio, nesse processo aí ele sumiu, né? Não aparece. Ele está é estratégico isso? Não, eu estive com ele hoje ainda. Não aparece, inclusive, ele não usou a tribuna do Senado, por exemplo, que é uma tribuna, nos dias ali, no epicentro ali, do epicentro ali, ele não foi à tribuna para defender o Aécio, assim, olha, não sei. O que ocorre numa situação como essa é que o próprio Aécio se afastou da presidência do partido, entendeu que o momento dele é ele fazer a defesa dele, porque essa defesa é no campo judicial. Essa defesa não adianta ser feita em tribuna. Aqui, quando vocês me perguntaram e fez inclusive a abertura do programa, colocando a situação difícil que o senador vive, eu fiz questão, num gesto de lealdade, de respeito, recapitular não só a história de trabalho dele, mas de que há que se respeitar o direito de defesa dele. Não pode se prejulgar e muito menos querer dizer, olha, a situação do Aécio é igual à do Lula, do Pimentel, que está recebendo, ou que foi declarado, de que estaria recebendo 300 mil por mês. Isso não é uma mesadinha, é um baita de um mensalão de 300 mil por mês durante o período que era ministro
a troco de favores dentro do Ministério e da liberação desses bilhões que a JBS recebeu. Mas o Anastasia não estaria igual aquele apresentador de televisão, é Luciano Huck, né? Não vejo o programa dele, não. Que agora declarou que está longe do Aécio, não, né? Não, o Anastasia visitou o senador Aécio já depois desse episódio todo, o visitou na sua residência em Brasília, hoje ele conversou isso comigo, e assim como eu, ele acompanha e torce para que o senador use o seu direito de defesa e prove aquilo que ele está dizendo, que ele foi lá com o propósito de vender um imóvel, diante do não interesse em comprar o imóvel, o Joesley se dispôs a fazer a ele um empréstimo, a repassar os 2 milhões de reais, e ele entenderam fazer daquela forma. Eu não estou aqui fazendo a defesa do Aécio, eu estou recapitulando o que ele próprio tem dito. E como isso está num processo ainda em tramitação, o mínimo que a gente tem que fazer é aguardar a defesa. Agora, eu volto a dizer, o PSDB tem uma história da qual nós nos orgulhamos em favor do Brasil, em favor de Minas. Pois é, deputado, mas o senhor não acha que vai ser difícil? Não vamos nos curvar a essa situação de querer ser julgado na vala comum. Como que nós não vamos ser julgados? Primeiro, querendo que apure tudo, porque esse é o jogo do PT. O PT tenta passar a ideia, ele pegou o PSDB como o principal adversário, que é quem tem chance de disputar uma eleição presidencial com Lula. Nessa luta aí, primeiro procurou destruir o Aécio. Amanhã, qualquer outro que coloca-se como um possível candidato, seja Geraldo, seja o Dória, eles tentam destruir a imagem da pessoa. Ora, é preciso que primeiro a gente deixe que a justiça funcione, porque se a pessoa não tiver nem o direito de defesa, não é? Aí nós vamos acabar com a democracia. O senhor não acha que vai ser difícil explicar isso para o eleitor lá na ponta? Essa situação de dificuldade que os partidos estão vivendo, que inclui, no caso, o PSDB também, de vocês, políticos, do senhor como presidente. Como é que vocês vão explicar para o jovem que o eleitor do Aécio e de outras pessoas, é um eleitor de uma faixa relativamente jovem, né? Como é que vai ser explicado isso para essas pessoas lá na frente? Vai convencer essas pessoas de que ele está agindo, do ponto de vista da popularidade dele, né? Quer dizer, como é que vai convencer essas pessoas do daqui para frente? O daqui para frente, a democracia, ela se coloca para todos nós. Os 3 maiores partidos do Brasil, PT, que até há poucos dias era o maior partido, né? E que tem praticamente, esse sim, praticamente todos os seus quadros envolvidos, porque o Joesley informa que esses 150 milhões de dólares era administrado pelo Lula, pela Dilma e pelo Manteiga para financiar toda a bancada do PT. Né? O PMDB, por sua vez, está aí no olho do furacão. Os outros partidos aliados à época do governo do PT, ou agora ainda aliados do Michel Temer, também da mesma forma. Nessa hora, vale muito a história pessoal. Eu tenho 6 mandatos de vida pública. Não tenho nenhum processo que corra contra mim. Então, o senhor sabe qual é o processo que eu tenho? O senhor é um candidato em potencial a governador? Não, eu tenho um processo. Eu tenho uma tentativa de processo. Vai faltar nome límpido, né, para entrar nessa disputa. O Lulinha, acho que eu até contei isso aqui para você, Carlos Barroso, da outra vez. O Lulinha pediu ao Supremo que autorizasse, que ele queria me processar, porque eu disse no início de 2015, quando ainda estava lá a senhora Dilma tomando posse, logo no início do segundo mandato, eu disse que esse país estava mergulhado num mar de lama e que o Lula tinha que ser investigado, que o Lulinha tinha que ser investigado, que não podíamos aceitar todas as notícias de que o Lulinha era sócio da JBS, inclusive citei isso, Lulinha comprando fazendas com a JBS, andando num jato de milhões e milhões, sem indicar a fonte disso. Ele tem que ser investigado porque há indício de enriquecimento ilícito. Aí o Lulinha tentou me processar, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, propôs o arquivamento do processo, porque disse que não havia nenhum sentido ele querer me processar, porque eu estava exercendo a minha obrigação como homem público de cobrar investigações. Agora provou que eu tinha razão. E eu, graças a Deus, posso vir num programa como esse, como o Carlos Barroso disse no início, de cabeça erguida. Por quê? Eu tenho um nome limpo, uma história limpa, não me envolvi com absolutamente nenhum ilícito e tenho confiança que o PSDB tem quadros valorosos, por isso que eu fiz essa defesa do senador Anastasia,
quadros valorosos que estão preparados para conduzir o partido. Já o senador Aécio Neves vive um momento difícil, ele tem que fazer a sua defesa, não é? Prestar contas ao país, como todo cidadão brasileiro, diante da justiça, tem que prestar conta. Nós do PSDB não vamos ficar contra a justiça. Deputado, vamos querer direito de defesa. Só uma observação antes de uma pergunta aí. Tem até razão, aqui ninguém chama de senhor, não. Existe um mar de lama, mas são todos os partidos com pé lá dentro, né? Eu acabei de dizer isso. Com pé lá dentro. Infelizmente, né? A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: eu não quero julgar, não quero pré-julgar, nem quero pós-julgar. Mas eu queria saber, o PSDB está procurando um candidato descolado da imagem de Aécio Neves para 2018 ao governo de Minas? Nós não abrimos mão que seja um candidato descolado de qualquer ilícito, de qualquer irregularidade. E nós, com certeza, temos haveria possibilidade de listar alguns nomes que estão descolados dos problemas de hoje, dos problemas nacionais? Nós temos hoje 7 deputados federais e 8 deputados estaduais e 2 senadores da República. Então nós somos um dos maiores partidos de Minas. Mas apenas Aécio Neves, que está afastado, respondendo processos neste momento, tem que primeiro, e ele fez essa escolha, pediu inclusive o afastamento da presidência do partido, nós diríamos que neste momento ele está focado na sua defesa. Nenhum dos 8 deputados federais está sendo processado, nem em Lava Jato, nem em nenhuma operação no Supremo Tribunal. Nenhum dos deputados federais, ou melhor, dos 7 deputados federais. São eles: Domingos Sávio, que aqui está, não tenho nenhum processo correndo contra mim, Paulo Abiacchio, Marcos Pestana, Eduardo Barbosa, o Bonifácio Andrada e o Caio. Nós estamos hoje, e o Rodrigo de Castro, nós estamos hoje desejando que tudo seja apurado. Os nossos colegas deputados estaduais, da mesma forma, não tem nada que pese contra eles. Agora, nós temos boas alianças e há no Brasil esse sentimento do novo, de uma nova política. Eu acho que o PSDB, Carlos, vive um momento difícil, como todos os partidos, e eu entendo que isso é uma oportunidade. Uma oportunidade de você reconstruir o partido. É essa a verdade. Vocês vão aceitar a filiação do deputado Rodrigo Pacheco nos seus partidos? O Rodrigo já é um grande parceiro, foi inclusive aliado nosso no segundo turno das eleições municipais de Belo Horizonte. É um parlamentar com quem eu convivo muito bem na Câmara Federal. Tem uma ala do PMDB mineiro com a qual nós dialogamos bem, como tem vários outros partidos. Agora, nós sabemos que é um momento de uma nova política. Então o PSDB tem essa oportunidade. Como temos uma história boa, nós somos um dos partidos que tem o maior número de prefeitos no interior de Minas e de grandes cidades, Contagem, Pouso Alegre, Governador Valadares, Coronel Fabriciano e vai por aí afora. Né? Nós temos grandes cidades, Poços de Caldas, que o PSDB governa. O PSDB cresceu nas últimas eleições municipais aqui em Minas. Foi um dos partidos que mais cresceu. Nós aumentamos o número de prefeituras e a população governada pelo PSDB, porque a gente cresceu em grandes cidades. Então o PSDB está em condições de disputar eleições de 2018, até porque, olha os nossos adversários. Quem são os nossos adversários em Minas? Pimentel. O homem está processado até o pescoço e nessa mesma delação do Aécio foi delatado que ele recebia 300 mil por mês por corrupção no ministério que Deputado, ele dirigia. Eu tenho que fazer mais um intervalo. Não tem dúvida, era por corrupção. Voltamos ao debate, Cena Política volta já já. Segue Cena Política, o debate aqui está quente, e principalmente no intervalo, debatendo como fica o PSDB no Estado, aqui em Minas, com essas dificuldades que enfrenta o senador licenciado, afastado, Aécio Neves. Presença do presidente estadual do partido, o deputado federal Domingos Sávio, e de Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. O deputado, vou esgotar assim rapidamente para a gente entrar em outros pontos, sim, essa questão do PSDB em Minas e a eleição. Sim. O candidato sai, então, é da bancada federal, tem o seu nome,
Ele perguntou, você não respondeu. Tem o Marcos Pestana, que já poderia ter sido candidato da última vez, não foi, no lugar do Pimenta. Quem que seria o nome? Ou pode pegar um apoio, um candidato de outro partido, já que o PSDB enfrenta dificuldades? Haveria possibilidade de uma aliança com alguns partidos que historicamente estiveram com você? Uma aliança na cabeça, né? O partido aliança. Você aceitaria alguém disputar na cabeça do partido? Eu entendo que a eleição de Minas... Cabeça de chapa. Da cabeça de chapa, Lula majoritária. Eu considero que a aliança será absolutamente, eu diria até inevitável. Sim, uma aliança sim, mas cabeça de chapa? Aí a questão se vai ser cabeça de chapa ou não é a partir do momento que você começa a construir aliança e quais são os nomes. Mas eu enxergo um cenário que ele é inevitável para as eleições de Minas. Por mais que se tente colocar que esse partido está desgastado ou aquele partido está desgastado, vocês falaram uma grande verdade aqui. Todos os partidos, todos os políticos estão desgastados. O eleitor terá uma oportunidade... Talvez, historicamente talvez a maior decepção popular com políticos, talvez da história. Talvez seja a maior decepção e, ao mesmo tempo, seja a maior oportunidade para a gente passar o país a limpo e passar Minas Gerais a limpo também. Porque o que a gente assiste aqui em Minas Gerais é um pouco o repeteco do que o PT fez com o Brasil. O PT prometeu para o Brasil mundos e fundos na reeleição da Dilma, acabou elegendo a Dilma e o Michel Temer, hein? Vamos lembrar que o PT... Não, eu sei. PT, né, não, mas essa é a realidade. E elegeu o Pimentel aqui. O Pimentel prometeu mundos e fundos, ele parou todas as obras que vinham sendo feitas pelo governo do PSDB. Foi um desastre o governo do Pimentel. Ele não tem uma obra que ele pode falar. O homem está tão desesperado que ele fala em vender o patrimônio do Estado. Mas então quem o PSDB lança contra ele? Então vai ter aqui em Minas uma polarização. O senhor aceitaria o desafio de disputar com o Pimentel se eventualmente ele vier disputar a reeleição? Isso se ele conseguir terminar o mandato e vier disputar, porque está sujeito a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Claro, está sob júdice a situação. E, obviamente, a decisão dos tribunais pesam contra ele, porque ele já é réu. Né? Ele já está. Mas o deputado já está com o Ministério Público propondo o indiciamento dele como réu. Candidato quando eu passaria então para responder sobre o PSDB. De um lado, o PT e o senhor Pimentel. De outro lado, tende a haver um diálogo e eu, como presidente do PSDB, te respondo sobre a aliança. Eu dialogo muito bem, né, com o Partido Progressista, onde estão lá Alberto Pinto, Diniz Pinheiro, Gil e vários outros. Eu dialogo muito bem com o Dilson Mello, do PTB. Eu dialogo muito bem com o PPS, que tem grandes quadros em Minas, com o Democratas, do presidente Carlos Melles, com uma ala do PMDB, que inclusive tem mantido diálogo conosco. Portanto, há uma tendência em Minas Gerais de haver aglutinação de forças, e aí eu incluo, inclusive, o ex-prefeito Márcio Lacerda, uma liderança com quem eu tenho também um diálogo permanente. O outro que foi denunciado, né, pela Andrade Gutierrez. Foi como quem recebeu dinheiro para a campanha, né? Agora, é claro que todos que foram denunciados têm que ser investigados e tem que ter seu direito de defesa. O atual prefeito de Betim, o Vitório Medioli, não é, que também é uma liderança. Então, essas forças políticas, acredito que não estarão tendendo a se unir ao PT, que está no governo, e que, obviamente, vai enfrentar as dificuldades de quem está num governo fazendo um péssimo governo. Deputado, nós, do PSDB, temos uma história da qual nós nos orgulhamos. Eu ando nos interiores de Minas Gerais, encontro prefeitos que falam que estão sofrendo com o governo do Estado. Mas vocês também tiveram derrotas, né? Assim como o Barroso começou o programa, mostrando que houve um decréscimo, né? O eleitor não acreditou nas últimas... uma derrota para o governo do Estado, nós ganhamos 3 eleições seguidas e depois perdemos uma para o governo do Estado. Também, e depois no município. Presidência da República, nós perdemos 3 eleições seguidas para 4, né, com a Dilma, e não foi só aqui em Minas. Aliás, essa questão de que o Aécio perdeu em Minas, justiça tem que ser feita. Todas as eleições, a partir da eleição do Lula em 2002, todas, o PT ganhou em Minas.
ganhou aqui quando Lula disputou com Serra, depois ganhou quando Lula disputou com Geraldo Alckmin, depois ganhou quando a Dilma disputou com Serra e depois ganhou quando a Dilma disputou com Aécio. Qual foi o efeito? Falta o diálogo dos tucanos com o eleitor de Belo Horizonte, então? Não foi Belo Horizonte, nós ganhamos. Em todos esses momentos nós ganhamos. Na região metropolitana, O que aconteceu com a reeleição da Dilma, principalmente, teve um grande efeito do Bolsa Família no norte de Minas. Foi disparada como teve no Nordeste, que teve cidades no Nordeste em que a Dilma ganhou com 95%. Acho que teve uma cidade lá que ela ganhou com 100%. Todo mundo votou nela. Não tinha nem como fazer outra campanha, porque o discurso de que iriam acabar com o Bolsa Família, infelizmente, envenenou a mente das pessoas mais humildes. Ficaram reféns do PT. O PT não consegue convencer o povo mais com essa história. Principalmente porque hoje a máscara do PT caiu. Então eu acredito que nós vamos ter um bom enfrentamento aqui em Minas e o PSDB tem história positiva em Minas para disputar as eleições aqui em 2018 e ganhar o governo do Estado. Deputado, pulando a pauta, acho que Minas nós já falamos e refalamos de Minas. Uma oportunidade sua aí de defender o PSDB, colocar sobre os adversários e tudo mais. Mas vamos focar agora. O presidente Temer, que está nesse cai não cai. Não sei se agora, nesse momento que nós estamos gravando aqui, já aconteceu alguma coisa de outra denúncia e tudo. Foi pego lá naquela também delação da JBS, elogiando, falando ótimo, a questão do Joesley, que falava que estava dando um mensalão para o Cunha ficar calado e quieto. Tudo bem, tá essa barafunda, essa verdadeira barafunda aí na política do país. O PSDB de Minas, o qual você preside, defende a saída do partido do governo Temer? Olha, eu defendi logo que tomei conhecimento de todas essas denúncias, essa história horrível dessa JBS, que de fato cometeu crimes gravíssimos, saqueou o país, prejuízos enormes, e ainda estamos sofrendo agora com isso, porque a economia começava a se organizar e vem esse caos. Eu defendi que o PSDB deveria retirar os seus ministros, mas deveria manter o compromisso com o país e com uma agenda positiva. Qual que é a diferença disso, Carlos? E que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Não, por que não fica logo contra o Temer, sai para a rua levantando uma plaquinha de fora Temer também? Porque é preciso ter responsabilidade com o país. Por isso que eu até defendi, olha, entrega os ministérios, para ninguém ficar achando que a gente está ali trocando cargo de ministério para apoiar um governo que está numa fase que tem que se explicar para a população. E o grande fiador era Aécio Neves, né? Não só o Aécio, mas o PSDB, que tem uma grande bancada na Câmara e uma grande bancada no Senado. Mas qual o problema se você simplesmente retirar o apoio do Temer? Se o PSDB, não é eu individualmente, mas se nós com 50 deputados federais, 11 senadores da República, anunciarmos amanhã lá em Brasília que nós estamos tirando o apoio. O Democratas e o PPS disseram de maneira clara, nós vamos seguir o PSDB. Isso significaria cerca de praticamente 100 deputados abandonando o barco de uma vez e algo aí próximo de 20 senadores abandonando o barco. Se isso ocorre com a oposição que o governo já tem, que é liderada pelo PT, seria o equivalente a derrubar o Temer o senhor acha que de uma hora para outra. Sustenta nessa situação? Veja bem, só para concluir esse raciocínio, fazer isso sem pensar no dia seguinte é uma irresponsabilidade com o país pelo seguinte, nós não temos um vice-presidente. A eleição passada elegeu Dilma e Temer. A Dilma foi cassada por corrupção. O Temer está diante de uma acusação que, se ficar comprovado, ele tem que sair, ou se necessário for, eu também apoiarei o impeachment dele. Se necessário for e ficar comprovado. Agora, se eu já colocar fogo no circo, se eu já fizer o que o PT e alguns aliados deles fizeram, de ir para Brasília gritando fora Temer, incendiando o ministério, pregando caos, e o pior, dizendo assim, queremos eleição direta amanhã, quer dizer, o Brasil nesse ambiente de confronto que está, o Brasil nesse ambiente de tensão, você romper com a Constituição, porque colocar eleição direta amanhã é um discurso muito fácil. Eu dizer aqui na televisão, olha, eu sou a favor de eleição direta, é a coisa mais simpática que eu poderia dizer. Eu ainda jovem, dentro da universidade aqui na UFMG, lutei por diretas já. Participei como um jovem universitário daquela luta por diretas já.
mas era outra realidade, combatendo uma ditadura. Agora nós temos uma Constituição que diz qual é a regra do jogo. Se cada vez que tiver uma crise no Brasil a gente mudar a data de eleição direta, nós vamos virar uma Venezuela, que está aí querendo mudar todo dia. Aliás, não está muito distante isso, né? Não está muito distante. Já temos 14 milhões de desempregados. E é justamente para não virar uma Venezuela, que nós temos que primeiro defender a Constituição. E a Constituição, nesse caso, o Edição do Brasil saiu com a matéria essa semana que foram fechadas nos últimos 16 meses 36 mil empresas em Minas Gerais. 36 mil empresas. Nossa. Agora, só um ingênuo não consegue perceber que quem está bradando nas ruas que quer eleição direta, está bradando na rua porque sabe que o PT é muito habilidoso para manipular alguma parcela da sociedade. O Lula não tem o menor constrangimento, você prova que ele é ladrão e ele vai para a rua dizer que ele é santo, que não existe alma mais honesta. E aqueles que são aliados dele fazem coro com isso. A diferença nossa do PSDB para o PT é que nós, diante de uma acusação, queremos que a justiça apure, o julgamento seja feito e o que for decidido nós vamos respeitar. A diferença para o PT é que se alguém deles é condenado, eles transformam em Marte, em herói. Então, se nós deixarmos agora que eles nos liderem, que o PT nos lidere, nós vamos contribuir para eleger Lula para presidente da República com todos os crimes que está provados que ele cometeu. Aí é entregar esse país, de fato, para um governo autoritário que depois não terá freio mais. Aí não terá freio. Seria dizer assim, ó, o PT pode roubar o tanto que quiser, porque nós colocamos o Lula lá de novo, sinal de que a gente concorda com essa bandalheira. O deputado, podemos só uma observação antes de eu chamar o intervalo. Ao que me parece, não vou entrar mais nesse debate, vamos falar de outras coisas, que o PSDB estava numa posição semana passada e agora está meio em cima do muro. E outra coisa, uma frase de Tristão de Ataíde, né, que é grande pensador católico, cristão, né? Eu sou agnóstico, mas também defendo os pensadores católicos, sabe? Ele disse assim que quando ele era jovem, ele era bombeiro, quando ele ficou velho, ele virou incendiário. Cena Política faz um breve intervalo e volta já. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado federal Domingos Sávio, com presença aqui do meu companheiro, hein? Companheiro é bom, né? Companheiro é bom. Não é companheiro de jornalismo, viu? Tá, companheiro, colega. Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Deputado, vamos pular novamente a pauta. Sim. Parlamento. Você é presidente de uma das maiores seções tucanas do país, e nós temos lá no parlamento propostas de reforma que estão polarizando o Brasil. Se não estão polarizando nos últimos dias, é porque a crise política acirrou-se tanto que as reformas ficaram até para segundo plano. Verdade. Tem essa considerada por muitos temerária reforma da Previdência. Como é que o presidente do PSDB de Minas e os tucanos estão vendo reforma trabalhista, reforma da Previdência e agora com esse novo contexto, né? Sim. O presidente frágil, fraco, nesse cai e não cai. Bom, vamos falar primeiro de uma reforma que eu acredito sinceramente que a gente vai conseguir concluir e o país precisa que ela seja concluída, ela indiferente de quem vai estar como presidente do Brasil, se Michel Temer continua, se será substituído. Ela é uma reforma necessária e ela é necessária principalmente para o trabalhador, para o cidadão que precisa do emprego, mas é para o conjunto da economia. Eu estou me referindo à reforma trabalhista. E primeiro é preciso de enfrentar, de desmistificar as mentiras que são despejadas em cima do próprio trabalhador, do cidadão mais humilde, usam de todos os mecanismos para sair fazendo propagandas as mais diversas. Mas com 16 milhões de desempregados, sim, as pessoas ficam muito susceptíveis, né? Mas é justamente por isso que tem que se fazer essa reforma. E o que eu digo que são as mentiras que ficam sendo despejadas é que saem mentindo toda hora para dizer assim, vai tirar seus direitos, vai acabar com o seu direito de férias, de 13º, de fundo de garantia, o seu contrato de trabalho não vai valer mais nada. Tudo mentira.
Primeiro... Mas depende como vai ser votada, né? Não, ela já foi votada na Câmara. Mas tá no Senado. E no Senado agora, o texto da Câmara foi mantido. A primeira informação que é importante para quem nos acompanha e que me daria vontade de falar para cada trabalhador no Brasil. Os direitos essenciais do trabalhador que estão na CLT, eles estão no artigo 37 da Constituição brasileira. E a lei que nós votamos, a reforma trabalhista que nós votamos, não foi uma alteração da Constituição, não foi uma emenda constitucional, foi só um projeto de lei, ou seja, é uma lei abaixo da Constituição. O artigo da Constituição que trata dos direitos trabalhistas, e lá estão elencados... Getulistas e importantes, uma grande conquista dos trabalhadores, férias, 13º, fundo de garantia, INSS, jornada de trabalho, carteira assinada, salário mínimo, tudo isso está preservado. Por que não foi esclarecido para a população? O grande problema seu é que o político está desgastado por causa dessas reformas que o Barroso colocou. Sabe qual que é o problema? Não conseguiu se explicar a respeito desse esclarecimento que o senhor está acabando de fazer. Eu estou dando esclarecimento, mas deixa eu te contar. Enquanto nós votávamos a reforma trabalhista, os deputados do PT e do PCdoB, de alguns partidos, eles desfilavam na tribuna fazendo obstrução e repetiam sistematicamente: traidores dos trabalhadores, vocês estão votando para tirar, mentindo descaradamente. O nosso amigo câmera ali, o Blobló, Eduardo Martins, né, vai falando, o nome dele estava dizendo, né, que lá no ônibus chama Jornal Minuto. TV Minuto. Botando inclusive a foto de deputados, dizendo que votou contra os trabalhadores, etc. Uma mentira sistemática. Isso vai trazer um desgaste muito grande para os parlamentares. Traz desgaste. Agora, eu teria duas escolhas: julgar para a plateia e fazer coro com a mentira do PT e ser covarde, ou assumir aquilo que é bom para o país e ser coerente com a minha consciência e votar uma reforma trabalhista que não tira nenhum direito do trabalhador, mas que estabelece algumas simplificações na burocracia infernal que virou a lei trabalhista, que ao simplificar uma série de coisas, eu estimulo as pessoas a terem coragem de abrir uma empresa, assinar a carteira e contratar alguém. No Brasil, passou a ser um pesadelo você contratar alguém. As pessoas já contratam pensando assim: vai me levar na Justiça do Trabalho e eu vou ser punido. Ou a justiça vai passar aqui e vai me multar por causa de alguma coisa. Porque criou-se uma burocracia, os advogados chegam a dizer um cipoal, é tudo enrolado. Por uma burocracia. Bobina de automóvel, né? Tudo enrolado. Um mundo de regras para dificultar a relação entre o patrão e o empregado. Então, nós preservamos os direitos dos trabalhadores e simplificamos na legislação para que o empregador não seja tratado como um bandido. O Brasil é o campeão mundial de ação trabalhista. E nem por isso os trabalhadores saem levando vantagem nas ações trabalhistas. Quem custa muito para o Brasil é a Justiça do Trabalho, que acaba sendo a justiça mais cara do mundo. Gasta bilhões de reais por ano para montar cortes da Justiça do Trabalho em quase todas as cidades. Vamos passando aqui. Então, nós tínhamos que fazer a reforma trabalhista. Eu votei a favor da reforma trabalhista. E no caso da reforma previdenciária... Pois é, eu queria ver com o senhor. O senhor não acha que a reforma previdenciária vai ser muito mais assim... Os senhores encontrarão muito mais dificuldades para votar esse projeto? Até porque o governo, infelizmente, não foi habilidoso para complementando a pergunta dele e passando a bola para você, ela já subiu no telhado e está pronta para cair? Só complementando. Ela vai cair junto com o Temer, Infelizmente. Eu acho que nesse momento o presidente Temer tem que cuidar da defesa dele, cuidar de outros projetos, como a própria reforma trabalhista, uma série de medidas provisórias que são necessárias para o país, garantir que a inflação não volte e, no caso da reforma previdenciária, nós precisamos de um mínimo de paz, de estabilidade. Agora, ela é outra reforma que ela é necessária, mas não pode ser feita de cima para baixo, sem o cidadão compreender a necessidade da reforma. Só pegando o andar de baixo. Mas já há um compromisso o ministro da Fazenda, Meirelles, já tem um compromisso internacional de mercado como se essa reforma estivesse... Não, isso é conversa para tentar vender o peixe dele. Ninguém numa democracia pode fazer. Só quem faz uma ditadura e diz: eu fiz um compromisso, vai ter lá, eu vou assinar a lei de tal. O Congresso é soberano e tem que ter a liberdade para votar. Agora, eu defendi e continuo defendendo
por uma questão de coerência, que uma reforma previdenciária no Brasil, primeiro ela tem que ter uma auditoria completa para informar aos brasileiros qual é a realidade da Previdência. Por quê? Porque a Previdência é propriedade dos brasileiros, dos trabalhadores e dos aposentados. Mas a fala do senhor não foi ouvida, então, porque eles não fizeram essa auditoria, né? A auditoria foi pedida por mim ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está fazendo a auditoria e eu declarei para o meu partido e influenciei vários deputados que dissemos que não vamos votar a reforma da Previdência enquanto não houver uma auditoria que diga quais são os números verdadeiros. Tem déficit? De quanto é o déficit? Quem está devendo a Previdência? O que está fazendo para cobrar dos que estão devendo? Tem privilégio? Tem deputado aposentado com salário de Marajá? Tem que cortar primeiro os privilégios. Quanto que as empresas devem? Tem que cortar privilégios do Legislativo, cobrar das empresas que devem. Dizem que é só a JBS, que foi para os Estados Unidos inocentado, deve 2 bilhões de reais. E muitos outros. Só a JBS roubou o dinheiro dos brasileiros, ainda deve 2 bilhões de reais para a Previdência. Então nós precisamos de cobrar o que está devendo, cortar as mordomias, seja de deputado, seja do Legislativo, seja do Judiciário, de juiz. Servidores públicos, a grande maioria que fez a verdadeira guerra contra a Previdência. Por quê? Porque enquanto a média do trabalhador brasileiro aposentado, seletista, CLT, é em torno de R$ 1.500 de aposentadoria, é em torno de R$ 1.500. Aqueles que trabalharam a vida inteira achando que ia aposentar com 10 salários mínimos, está aí ganhando hoje R$ 1.500, R$ 2.000. Então a Previdência brasileira está uma beleza? Claro que não está uma beleza. Eu encontro com os aposentados e falo comigo, a minha aposentadoria está diminuindo todo mês. Do servidor público não diminui. Porque a do servidor é paritária com quem está num cargo na ativa. Sabe quanto que é a média dos servidores públicos brasileiros? Segundo os dados que nos foram levados lá no plenário, a média dos servidores aposentados está acima de R$ 7.000. E a média do resto do Brasil, que é a grande maioria, está em 1.500. Essa é uma regra justa para o Brasil? Nós temos que continuar com uma previdência que trata dois trabalhadores de uma forma tão diferente? Aquele que arregaça a manga, paga o seu INSS todo mês, no final vai ganhar R$ 1.500 em média no máximo. E o outro aposenta mais cedo, porque tem regras especiais dentro do serviço público, mais jovem e vai ganhar bem mais. É isso que nós queremos preservar para o Brasil? Essa previdência está boa? Então nós temos que primeiro analisar e fazer uma reforma que seja justa. Do jeito que o governo colocou, a população ficou contra, o pessoal do PT fez uma campanha fantástica contra a Previdência, que até os aposentados hoje estão falando contra a Previdência. O sujeito que já está aposentado, que já tem a sua aposentadoria definida, que a reforma só daria para ele um pouco mais de segurança de que ele não vai correr o risco de parar de receber. Deputado Domingos Sávio, eu tenho de encerrar o programa, como sempre repito aqui, de maneira até redundante, agradecendo novamente a sua presença, presidente estadual do PSDB, Domingos Sávio, meu companheiro aqui, companheiro no bom sentido do Edição do Brasil, é o Jácio Silva, e agradecendo principalmente a você que acompanha o nosso debate semanalmente. Até o próximo.